capítulo 12, a partir do versículo 28. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 28. Na minha Bíblia tem um título que diz: o maior dos mandamentos. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele? Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por adiante, ninguém mais ousava de fazer perguntas. Vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar conosco nesta noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Venha nos ensinar a sermos bons esposos, boas esposas. Fala conosco, Senhor, de uma maneira muito clara e objetiva. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir bem forte o Senhor? Amém. Queridos, deixa eu ler um texto para vocês. Eu sempre gosto de, antes de começar a ministrar a palavra, de ler um texto para ficar aí para a nossa reflexão. Eu peço que você preste bastante atenção. A fundação de qualquer relacionamento é a conversa. A comunicação em duas vias. Conversa, então, é a comunicação em duas vias. Eu falo e você me escuta. Depois o contrário. Depois é o contrário. O outro fala e o outro vai escutar. Isso é conversa. Compartilho minhas ideias e você ouve. Você compartilha as suas ideias e eu ouço. Os resultados. Entendemos um ao outro. Esse é o grande resultado. Quando existe uma conversa, um consegue compreender o outro. Se continuarmos a conversa por um período de tempo, conheceremos um ao outro. Então eu consigo conhecer o outro conversando com ele, dialogando com ele. Sendo assim, por que é tão difícil ser comunicado? Uma pergunta: por que é tão difícil estabelecer um diálogo? Porque 86%, olha que estatística, hein? 86% daqueles que se divorciam dizem que o principal problema foi que chegaram a um ponto em que simplesmente não conseguiam conversar. Um dos problemas é que paramos de conversar com Deus muito antes de pararmos de conversar um com o outro. Se vocês conversarem com Deus diariamente, então
ele influenciará seus pensamentos, suas atitudes em relação ao outro. Deus quer nos fazer cada dia mais semelhantes a Jesus. E deu uma referência em Romanos 8, versículo 29. Quando cooperamos com esse processo, a comunicação com o nosso cônjuge flui mais tranquilamente. Quando não nos entendemos com Deus, então nossas atitudes em relação ao nosso cônjuge começará a deteriorar. No capítulo 12 de Marcos, Jesus disse que os mandamentos mais importantes eram: primeiro, amar a Deus de todo o coração. 2, amar os outros como a nós mesmos. Quando amamos a Deus e estivermos em sintonia com o que Ele quer, amar os outros se tornará algo muito mais natural. Muitos dos problemas de comunicação no casamento desapareceriam se gastássemos mais tempo conversando com Deus e escutando o que Ele diz. Recentemente eu assisti um vídeo. Esse vídeo eu achei muito interessante, onde um fabricante de celular fez uma divulgação de que o celular poderia melhorar a saúde do casamento. E foi uma propaganda que eles fizeram, eu achei fantástica. Fantástica. Como que um celular pode ajudar no meu casamento? Quantos aqui de vocês tem um aparelho celular? Um aparelho, fala assim com a mão. Quem aqui tem mais de 2 aparelhos? Fala assim com a mão. Anda com mais de 2? Mais de 3, tem alguém aí? Às vezes nós andamos com 2, com 3 aparelhos, mais de um aparelho com 2 chips. Como que esse celular pode ajudar o nosso casamento? Simplesmente, se no momento que nós tivermos com a esposa, com o esposo, você desligar ele, isso vai ajudar o teu casamento a ficar melhor. Quem entendeu, diga amém. Fantástico. Isso é maravilhoso. Hoje eu estava com meu filho e nós passamos por 2 pessoas dentro de um carro. As 2 pessoas estavam paradas no semáforo e a gente parou no lado. E meu filho falou assim: olha lá que interessante, pai. As 2 pessoas, cada um no seu celular. É comum você ir num restaurante, em uma padaria, e você ver 2 pessoas, uma sentada na frente da outra, cada um com o celular na mão. E elas não se conversam, elas conversam com o mundo inteiro, com os amigos, com os familiares, com não sei quem, dá risada, e não conseguem conversar com o que está na frente. Isso é sério, queridos. Quem concorda, diga amém. Isso é um problema sério. Hoje nós vamos falar sobre o nosso casamento. E o propósito de nós estarmos aqui hoje, vocês terem vindo aqui hoje, não foi para me ver, ou para passar tempo aqui de sábado, não. Nós viemos aqui porque a gente tem uma preocupação: melhorar o nosso casamento. E melhorar o nosso casamento, ele vai por esse caminho. Caminho do diálogo, caminho da conversa. E eu tenho insistido em vários encontros nossos aqui de casais. Nós programamos 6 por ano, um mês sim, outro não. Esse aqui já é o segundo, daqui a pouco acaba o ano. Eu já falei isso em outras ocasiões, a importância de nós conversarmos. De dentro do casamento se criar um diálogo. Mas é fácil criar um diálogo? É fácil dialogar? Hoje em dia o que existe é algo diferente de diálogo. O que existe hoje é a palavra discurso.
Eu ganhei um DVD no meu aniversário, do cantor Leonardo Gonçalves, e ele tem uma música dele que ele fala isso. Que hoje, o desafio hoje é dialogar. Existe muito discurso. O que é discurso? Eu falo e você me ouve. Você é passivo em me ouvir. Diálogo é eu falar, você me ouvir, você falar comigo e eu te ouvir, e nós, no português mais claro, trocarmos ideias. Quem está entendendo, diga amém. Isso é diálogo. Eu não concordo às vezes, mas às vezes eu concordo. E o desafio nosso é criar um diálogo sadio no nosso casamento. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Esse texto que eu li para vocês fala dos maiores mandamentos. Qual que é o mandamento? Eu amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a mim mesmo. Observe que os mandamentos resumidos, os 10 mandamentos, eles foram sugados, sintetizados nesses dois. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Eu posso mudar e falar da seguinte maneira: está bem com Deus, está bem com o próximo. Quem entendeu, diga amém. É o que Deus quer. Está bem com você, que você esteja bem com o próximo. Para deixar a nossa mensagem mais simples, o que Deus quer nessa noite é que você tenha um diálogo com Ele e um diálogo com o seu próximo. E o próximo, mais próximo de você, é essa pessoa que Deus colocou do seu lado para ser tua esposa e para ser teu esposo. Aleluia. Posso ouvir amém? Eu poderia encerrar aqui minha mensagem, sinceramente. Poderia encerrar aqui, porque tudo que eu vou falar está sintetizado nessas duas ideias. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, estar bem com Deus e estar bem com o próximo. Ou seja, dialogar com Deus e dialogar com o próximo. Se eu tenho problemas de amar a Deus, eu não consigo amar o. Se eu não consigo dialogar com Deus, eu não consigo dialogar com. E qual é o próximo mais próximo de mim? No meu caso é a mulher mais sortuda do mundo, minha esposa. É, mais sortuda, filha. Essa pessoa aí, ó, que está ao teu lado, quem entendeu, diga amém. É isso que nós precisamos entender nessa noite. O diálogo, então, ele está nessa dinâmica. É um diálogo triplo. São 3. Eu, Deus e minha esposa. Você, Deus, é a tua esposa ou teu esposo. Eu, quando comecei a pensar essa mensagem, agora, final do dia, comecei a tentar criar um esquema. Eu estava até conversando com a minha esposa. Eu falei assim, bom, são 3, né? Eu, Deus e minha esposa. Como que eu crio esse diálogo? Será que ele pode ser um triângulo? Triângulo. Deus, eu aqui e minha esposa aqui. Eu acho muito estranho esse diálogo. Eu falei, bom, será que o diálogo pode ser nessa dimensão vertical? Deus, eu e minha esposa, ou Deus, minha esposa e eu, sei lá, independente da ordem, também fica estranho. Eu pensei, bom, então o diálogo pode ser horizontal. Deus no meio, eu aqui e minha esposa ali. Não, vai ficar estranho. E a melhor matemática que eu encontrei para expressar o que eu estou tentando dizer para vocês é pensarmos em um diálogo em círculo. Quem entendeu, diga amém. Em círculo. É maravilhoso você sentar em círculo.
Já viu uma mesa circular? Onde que é a ponta da mesa circular? Não tem ponta. A gente brinca às vezes quando vai em algum lugar, quem está na ponta é quem vai pagar a... Não, quem está na ponta lá é o chefe, ele que vai pagar a ponta. Não. Se a mesa for circular, não tem ponta. E quando a mesa é circular, eu consigo olhar para todos que estão na mesa. Um consegue olhar para o outro. A mesa circular é mais bonita, mais legal por causa disso, na minha opinião. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com a minha esposa, o meu casamento, o meu relacionamento com Deus é uma coisa só. Não existe distinção. Minha vida com Deus aqui, meu casamento aqui. Não. Não tem como eu estar bem com Deus se eu não estou bem no meu casamento. E se o meu casamento não está bem, é muito provável que a minha vida com Deus esteja enferma, esteja com algum sério problema. Daí nós vamos pensar um pouco nessa palavra. E aqui eu coloquei 3 ideias para a gente pensar nessa noite. Quem está me ouvindo, diga amém. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre diálogo é que o diálogo, ele precisa ter um início. E antes de qualquer coisa, eu preciso, antes até mesmo de eu dialogar com a minha esposa, eu preciso dialogar comigo mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim. O apóstolo Paulo escreveu isso quando ele falava acerca da Santa Ceia em Coríntios capítulo 11, primeira carta que ele escreve a Coríntios capítulo 11. Ele vai falar a seguinte expressão: examine, pois, o homem a si mesmo. Qual é o conselho dele? Converse com você. Examine a si mesmo. Um casamento, ele começa a melhorar quando ambos começam a olhar para si mesmo. Eu lembro que na última pregação minha sobre casamento aqui na igreja, eu falei sobre o julgar a si mesmo. E é muito parecido com isso, esse tal dialogar consigo. É você perceber, escute, preste muita atenção. É você perceber onde você tem sido falho. É você reconhecer as suas limitações como esposo, como esposa. É complicado sentar para atender um casal quando um dos dois coloca a culpa total no outro, do casamento não está bem. Por mais que um dos dois possa ter uma responsabilidade maior do casamento não estar bem, os dois têm responsabilidades. Por mais que eu veja que só o outro está totalmente errado, eu preciso olhar dentro de mim, porque existe algo aqui dentro que eu preciso melhorar, ou não? Sim. E esse dialogar consigo é você buscar dentro de si essa resposta. É um negócio um pouco filosófico, né? Você olhar para dentro de si, você se autoexaminar. Mas é o que nós precisamos fazer. Daí entra o diálogo. Ninguém melhor do que essa pessoa que está ao seu lado para te dar dicas onde você precisa melhorar. Quem está entendendo, diga amém. E talvez essa pessoa já tenha mostrado em vários momentos, em discussões, em várias conversas: olha, tal situação, tal coisa, muda isso, muda aquilo. Eu converso com tudo que é tipo de pessoas. E eu conheço um grupo de pessoas, de pessoas divorciadas. E muitos, quando eles saem de um casamento,
Alguns parece que tiraram peso de si. Porém, outros, quando saem de um casamento, no primeiro momento fica feliz e depois começa a pensar: poxa, eu poderia ter melhorado, não teria perdido meu casamento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você quer ver quando a pessoa consegue perceber isso? Quando ela entra no segundo casamento. Antigamente existia um problema, né? Separou, casar de novo. Mas agora tá um tal de gente. Parece que o espírito de Fábio Júnior tem tomado algumas pessoas. Parece o espírito de Fábio Júnior. O espírito de Gretchen tem tomado algumas irmãs. Fala assim para quem está ao teu lado: jamais deixe esse espírito entrar na tua vida. E vai trocando, e vai trocando. Fui casado quantas vezes? 18. Você, 19, ganhei. Ganhou nada, perdeu. E vai tentando. E percebe que se eu tivesse corrigido, eu poderia ter suportado algumas coisas, eu poderia ter melhorado o meu casamento e não precisaria ter acabado. Porque todo casamento tem as suas dificuldades particulares. Quem entendeu, diga amém. Só que infelizmente existe uma realidade existe um ditado aí que é muito realidade. Tem coisas que a pessoa só vai valorizar depois que ela perde. Então esse autoexame é você valorizar a pessoa que Deus pôs ao teu lado. Esse autoexame vai me levar a olhar para minha esposa todos os dias e falar: essa foi a mulher que Deus me deu, é o presente de Deus para a minha vida. Eu preciso fazer de tudo para manter o meu casamento bem. É isso o autoexame. Esse dialogar consigo é você pensar, é você sozinho fazer as suas escolhas, dizer não, renunciar às coisas aí fora, porque você está conversando consigo e você sabe que você tem um casamento, você tem uma bênção que Deus te deu e você não pode perder essa bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Isso que é você conversar consigo. Aleluia. É você se deparar com uma situação de pecado e você falar assim: não, ainda que a esposa ou o esposo não esteja vendo, mas eu não quero isso na minha vida. Percebe que você está conversando consigo mesmo? Isso vai te levar a se manter íntegro na presença de Deus. Isso é o diálogo consigo, que também existem alguns problemas. Porque esse diálogo consigo, você precisa fugir de duas coisas. Você precisa fugir de um egocentrismo. O que significa egocentrismo? Quando você dialoga consigo mesmo, você precisa fugir das ideias onde só você tem razão. Primeira coisa que eu percebo quando tem alguém errado numa situação é quando ele se acha o único certo. Não. O que é o egocentrismo? Eu preocupar somente comigo. Pouco me importa a minha esposa. Pouco importa o esposo. O importante é eu estar bem. O importante é eu fazer a minha vontade. É eu sair. É eu fazer o que eu quero. Não. Isso não é o mais importante. O mais importante é os dois estarem felizes. Posso ouvir amém? Amém. Amém. Então, primeira coisa, quando eu estou me autoexaminando, eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir do individualismo. Não sou sozinho. Eu tenho uma esposa, eu tenho alguém do meu lado que Deus me deu, e eu tenho que pensar também nessa pessoa. Quem entendeu, diga amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Bom, eu separei 3 ideias. Eu nem vi a hora que eu comecei a pregar.
mas eu vou tentar ser breve. Eu separei a segunda ideia, são 3. Hoje a mensagem é curta. A primeira necessidade é dialogar comigo mesmo. Segunda necessidade é, claro, dialogar com a minha esposa, dialogar com o esposo, mas você, irmã, é o diálogo com o outro. Olha para a tua esposa e diga assim: olha, nós precisamos dialogar mais. Amém? Nós precisamos dialogar mais. E dialogar, queridos, sabe o que é triste? Foi a estatística que eu apresentei para vocês. 86% dos casais que separam falaram: nós não conversávamos mais. Eu já vi pessoas dizendo: bom, nós divorciamos faz um mês. Só que na verdade nós já estávamos divorciados há um ano. Agora só oficializou o divórcio. Por quê? Não tinha diálogo. Conversa é muito importante. Se 86% dos casais que separam foi por causa da falta do diálogo, eu acho que o diálogo eu precisaria falar em todos os encontros de casais. Quem entendeu, diga amém. Porque isso aqui é muito sério. E qual é o tipo de conversa que eu tenho que ter? Porque também tem isso. Até isso nós temos que explicar. Porque eu já vi casais discutindo na minha frente, que eu olhei assim e falei: sangue de Jesus tem poder. É assim que vocês brigam? Não, porque está na tua frente. O pastor não viu nada, mas eu não quero ver mesmo. Eu acho que ainda vou escrever um livro com a minha esposa sobre os nossos aconselhamentos de casais. A gente já viu de tudo em aconselhamento de casal. Até pancadaria a gente já viu. Terrível. Lembra? Que coisa dolorosa. Pancadaria mesmo. De briga. Porque não tem diálogo. E um começa a falar mais alto que o outro. Isso não é diálogo. E um começa a se impor para o outro. Isso não é diálogo. E um começa a trazer problemas que tiveram há 10 anos atrás. Isso não é diálogo. Quem está entendendo, diga amém. Isso não é diálogo. E começa a brigar e daqui a pouco começa a lembrar de problemas que eles tiveram lá atrás, na época do namoro. Lá atrás, não sei quantos anos atrás. Isso já passou. O interessante do diálogo, quando eu falo de nós conversarmos, é tratar, se for falar de um problema, é falar pontualmente do problema. Qual é o problema que nós temos? É esse daqui? Então nós vamos conversar sobre isso. Se for dialogar sobre a educação dos filhos, bom, nós vamos falar sobre isso. Vamos entrar num acordo aqui. Quem está entendendo, diga amém. O problema do diálogo, quando ele está doente, é que um quer vencer o outro. Um quer ser advogado e provar que o outro é pior do que ele e quer por mais ou por menos ganhar. Não. O diálogo não é uma disputa quem vai ganhar. O diálogo é: nós vamos entrar no acordo e nós vamos chegar aqui num ponto comum. Quem está entendendo, diga amém. É isso o diálogo. Não é um ouvir e o outro, um falar e o outro abaixar a cabeça, o outro ficar pisando na cabeça. Não é isso. Vamos entrar no acordo aqui. Vamos conversar. Por que eu tenho razão? Por que você tem razão? Por que eu não tenho razão? E assim a gente consegue caminhar com o nosso casamento de uma forma muito mais positiva. Quem está entendendo, diga amém. Isso é diálogo, irmãos. É diálogo. Conversar sobre os problemas. Vamos pontuar quais são os problemas. Onde nós podemos melhorar. Você já fez essa pergunta para a esposa ou para o esposo? Onde eu posso melhorar? Ih, eu nem pergunto, porque se eu perguntar, mas vale a pena você perguntar.
Porque talvez a pessoa vai melhorar quando você melhorar aqui, e os dois vão estar melhorando e as coisas vão fluir melhor. Aleluia. E vocês vão viver uma lua de mel. Quem entendeu, diga amém. Amém. Qual que é o grande problema quando vai ser de alugar? Nós precisamos evitar influências externas. Diga para a pessoa do teu lado: evite influências externas. E o que é externo? Está fora. No caso do homem, os irmãos estão aí? Amém, queridos? No caso de nós homens, às vezes você vai compartilhar com um amigo. Não é que ele não é teu amigo, ele é teu amigo, sim. Estou dizendo isso. Mas às vezes você vai compartilhar com ele um problema seu, particular, e nem sempre ele vai te dar um conselho bom. E eu tenho certeza que todos nós homens que estamos aqui, já teve uma vez pelo menos, que um amigo te deu um conselho que não foi bom. E glória a Deus que você não ouviu. Ou se ouviu, você viu que não foi bom. Isso é uma influência externa. As mulheres aqui, mesma coisa. As mulheres também têm algumas amigas que não são boas influência. E como tem? Do trabalho às vezes, da faculdade às vezes. Eu conversei com um rapaz umas semanas atrás, um grande amigo. Eu lembro quando ele começou a namorar com a esposa, isso há mais de 10 anos atrás. E eles se separaram. E ele começou a me falar, né? Lógico que eu não vi os dois, mas ele me falando, falou assim: poxa, pastor, olha, ela estava lá com umas amigas, com umas amizades que não levaram ela para o bom caminho. Às vezes a amizade na academia, na faculdade, no trabalho, vai influenciar de forma negativa, vai trazer problemas para o teu casamento. Você é casado, você é casada. Quem entendeu, diga amém. Postura. Essas influências são negativas. Às vezes a influência vem até da família, porque às vezes a família não vê o casamento com bons olhos. Eu já vi mãe falar, não queria que ele casasse com ela, ou o contrário, casar com ele. E às vezes quando um tem problema, ele vai lá falar com a mãe, com o pai: larga logo, separa logo. Ó, eu já vi, irmãos, eu já vi casal que eu fiz o casamento, que eu ministrei, que na primeira dificuldade que o casal passou, a moça foi procurar os pais para falar, e os pais falaram assim: não, você pode largar e voltar para casa, que está tudo certo. Ela largou o casamento, foi embora. Eu não estou dizendo que os pais não devem apoiar, mas os pais devem orar pelos casamentos dos filhos, porque todo casamento tem luta. Posso ouvir amém? Amém. Então, se você tem um problema no seu casamento, se você tem uma situação que você tem encontrado dificuldade, procure um pastor para conversar, procure um terapeuta de casamento, procure alguém sério para conversar, queridos. Alguém que possa orar, abençoar o teu casamento. Mas não deixe essas coisas ficar enchendo a tua cabeça. Não deixe essas mentiras de televisão, de novela, de conversa fiada encher a tua cabeça, porque o nosso casamento está debaixo da bênção de Deus. Amém? Vamos aplaudir em forte o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? Às vezes vou melhorar meu casamento, e vai atrás de conversa errada. Vou assistir o filme lá, os 50 tons de cinza, lá aquecida no meu casamento. Eu já ouvi falar desse filme, desse livro, não está escrito. Terceiro e último lugar, eu acho que eu já até passei do tempo, deixa eu encerrar agora. Primeiro diálogo, então, vamos ver se vocês lembram. Qual é o primeiro diálogo? Vamos lá, gente, qual é o primeiro diálogo? Consigo mesmo.
Qual o segundo diálogo? Com a esposa. No caso das irmãs, com o esposo. Terceiro e último, claro. Qual que é o diálogo? O diálogo com Deus. Perfeito negócio. Comigo, com a minha esposa, com Deus. Qual que é o mais importante, pastor? Qual que é o primeiro deles? Não tem. Uma das frases que eu gosto de falar no casamento, quando eu vou ministrar um casamento, agora em abril eu tenho 2 para fazer, dia 11 e dia 18. Uma das coisas que eu gosto de falar em casamento é que a aliança, se você olhar para a tua aliança, onde ela começa? Onde ela termina? Não tem, ela é círculo. Aqui, o diálogo tem como um Deus principal, porque um está ligado com o outro. O diálogo com Deus, ele é importante, porque se eu não estou bem com Deus, dificilmente eu vou estar bem em outras áreas da minha vida, e principalmente no meu casamento. Muitos casamentos que acabaram, muitos, não são todos, mas muitos que acabaram, começou a desfazer o casamento quando uma das partes começou a se afastar de Deus. Se afasta de Deus, começa a mudar a forma de pensar. Se afasta de Deus, começa a mudar os gostos. Começa a mudar as coisas, a maneira. Esse casal que eu citei para vocês, o rapaz falou assim: pastor, nós tomávamos conta de um grupo lá na igreja. Minha esposa virou a cabeça de um jeito que ela falava para mim: eu quero ir para a balada, você precisa me levar para a balada. Eu cheguei com ela na balada, mas eu não me sentia bem. Daqui a pouco ela estava lá dançando com um cara, daqui a pouco aquela bagunça. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E daqui a pouco o casamento se desfez. Quem entendeu, diga amém. Daqui a pouco aquela moça que nunca tinha tido uma vida de vício começou a chegar em casa cheirando bebida. Se afastou de Deus. Um dos louvores que nós cantamos aqui hoje: perto quero estar, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar. Se eu estou bem com Deus, com certeza meu casamento ele vai caminhar, tem a tendência de caminhar bem. Vai ter lutas como qualquer outro casamento, só que Deus sustenta. E é isso que eu quero que vocês entendam nesta noite. O diálogo consigo mesmo é importante. O diálogo entre casais é muito importante. E o diálogo com Deus, ele é importantíssimo. Ele é essencial para o nosso casamento. Eu tenho um desafio a vocês essa noite. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E o meu desafio nesta noite é levar cada um aqui a buscar esse diálogo consigo mesmo, você perceber onde você precisa mudar. O segundo desafio que eu tenho para vocês é passarem mais tempo juntos, conversando. Eu até faço uma outra proposta. Nosso próximo encontro, que não será em abril, será apenas em maio, faça uma programação com a tua esposa, com o teu esposo, de vocês saírem daqui e de ficarem sozinhos depois do culto. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para sair. Que seja numa praça. Compra um sorvete, divida com ela um sorvete na praça. Mas passe um tempo junto, conversando, ouvindo, falando, ouvindo. Não é brigando. Brigar não, está amarrado, não, Jesus. Brigar na praça vai ficar mais feio. Nós tomamos um vinho para a praça, chupar o sorvete.
Não, pelo amor de Deus. Acabou que tem um casalzinho lá na pracinha ali do Veiga, ali quebrando o pau. Não vai fazer isso. Conversar. Não é brigar. Quem entendeu, diga amém. E o terceiro desafio que eu tenho é você dialogar mais com Deus. É você orar com a tua esposa, com o teu esposo. Começando a partir de hoje. Posso ouvir amém? Amém. Orar quanto tempo, pastor? Tem gente que pergunta essas coisas para mim. Orar quanto tempo? Ora 1 minuto só. 1 minuto só tá bom. Ou 2. Se conseguir orar 10, ora 10. O tempo que for. Não é de muito orar que nós somos ouvidos. Mas ora junto. Eu tenho certeza que as coisas elas vão começar a fluir melhor. Que Deus vai ver a sinceridade do teu coração. Feche os olhos. Eu quero encerrar essa pregação agora. A oração é importante, que ela serve como uma ajuda para nos fazer lembrar